Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos começar alguns instantes hoje, um pouco antes, para que a gente possa dar também alguns recados e aproveitar o máximo possível aqui. Olá, pessoal, muito boa noite. Nosso tempo juntos. Hoje, com mais uma live do livro Projeto Homem, terminando ali a primeira metade do capítulo 4, sobre o conhecimento, né? A gente começou na live passada falando sobre campo semântico, dando uma introdução sobre o tema do campo semântico, e hoje nós vamos encerrar o tema do campo semântico, a partir da semana que vem, então, com a Natália Perim, nós vamos falar sobre oniromancia ou análise dos sonhos, né? A parte do conhecimento ligado aos sonhos. Então, a gente viu a introdução do campo semântico, falamos da objetividade e da subjetividade, e falamos também sobre o modelo racional de conhecimento do campo semântico. Então, só para recapitular um pouco aí para vocês, né? O que a gente fez no encontro passado. Eu vou dar alguns avisos aqui para vocês também, para quem está a fim de participar das atividades de final de ano. A hora a gente vai estar realizando atividades lá no Recanto Maestro, no nosso espaço, do dia 27 pela manhã até o dia 31 pela manhã. E aí, óbvio, a pessoa que quiser participar ali das atividades de final de ano, a gente sabe que sempre tem festa, uma festa bacana lá, uma festa muito bonita, pode participar das festas, são atividades apartadas, né? E aí pode solicitar maiores informações aí através do nosso site ou nos nossos números, enfim, nos nossos câmeras, tá bem? Só arrumar aqui, posição da câmera, e vamos lá. Bom, voltando então para o nosso tema, o que nós falamos na live passada, para fazer uma recapitulação, para quem não teve a oportunidade de ver ainda, nós falamos que é muito importante para a leitura do campo semântico, dessa linguagem da vida, o instrumento de leitura. E o instrumento de leitura somos nós, né, seres humanos, que temos que ter esse nosso instrumento o mais adequado possível para fazer essa percepção. Mais maduro, mais afinado, né? Uma questão de afinação, se vocês quiserem. Então, a gente disse basicamente o seguinte, que se a gente quer ler a linguagem da natureza, que é o campo semântico, a gente precisa fazer uma espécie de limpeza mental. O professor Meneghetti usa exatamente essa expressão no livro lá do Projeto Homem. E, na prática, isso quer dizer que a nossa racionalidade ela tem que se desfazer de uma série de modelos que são antitéticos, né, antagônicos, opostos àquilo que é a nossa identidade de natureza, ou seja, a gente tem ideias que não correspondem aos fatos. E esse processo de revisão crítica dos nossos modos de pensar, revisão crítica da consciência, é o que nós chamamos de autenticação, ou seja, a verificação se o modo de pensar, né, modo psicológico, corresponde ao modo de ser, ontopsicologia. Tudo aqui a tarefa da ontopsicologia. Uma vez feita essa tarefa, obviamente, cada um pode aplicar esse aspecto dessa consciência transparente, dessa consciência, por assim dizer, exata, no seu campo de interesse, como quer que seja, unindo o conhecimento, todos os conhecimentos que nós temos, conhecimentos científicos, racionais, lógicos, etc., ao conhecimento da esfera do inconsciente, tudo aquilo que é dinamismo vital, portanto, o universo do campo semântico. A gente também falou e comentou que justamente o grande problema é que ninguém leva a sério esse processo, né? A maior parte das pessoas não considera necessário. Eu não preciso fazer, né? Eu tenho ótimos resultados, eu tenho uma empresa que dá lucro, ou então eu publico muitos papers, né, nas revistas, se é um pesquisador, etc., né? E a gente sabe que não é suficiente, ou seja, claro, fazer esse processo de autenticação, esse processo de revisão, tem a ver com a nossa ambição na vida. Se você tem muita ambição de conhecimento, muita ambição de experiência e de gosto, né, de poder experimentar tudo aquilo que a vida pode te dar, de verdade você precisa ir mais fundo, né? E um dos grandes motivos pelos quais a gente não consegue ler essa linguagem da vida, né, que é o campo semântico, reside justamente numa atitude superficial,
Então, eu impacto com as realidades de maneira muito superficial. Eu vejo, basicamente, utilizando ali visão e audição, e eu estou contente, né, com esse impacto puramente sensorial, não utilizando as minhas faculdades mais intuitivas, instintivas, o meu metabolismo inconsciente, né, que o meu corpo vivo, com as suas reações organísticas, as suas fantasias, imagens, etc., impacta naquela realidade. Então, com isso, a gente perde toda a riqueza do mundo da intuição. E as intuições passam a ser um fenômeno raro, espaçado, né? Eu tive uma grande intuição. Na verdade, as intuições deveriam ser abundantes e cotidianas, né? Se a gente faz o processo de autenticação, é isso que resulta, né? Nós também vimos que o universo como um todo, a estrutura do universo, né, uma energia, todo mundo sabe que o universo é energia, né? Matéria é energia, o universo é energia, e que o variar de qualquer parte no interior dessa energia que é o universo implica informação. Então, o campo semântico ele registra essas passagens de informação, ou seja, os movimentos da energia acompanham as passagens de informação. E nós não fazemos exceção a essa regra. Então, determinados sentimentos, intuições, sensações organísticas, a gente tem que deixar de ser superficial e começar realmente a dar atenção, dar ouvidos, digamos, a esses movimentos, completando todo o conhecimento sensorial ou conhecimento lógico, etc. Então, trata-se de aplicar a racionalidade também nesse mundo aparentemente irracional, né, que é dinâmico, é muito mais movimentado do que o mundo lógico. Então, quer dizer, uma intuição dá num flash uma solução de um grande problema, enquanto a racionalidade precisa percorrer um processo longo. Então, são dois sistemas, e os dois sistemas se complementam, né? Não tem uma coisa contra a outra. Muito bem, vamos então entrar no nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre os modos de campo semântico. Eu vou recapitular a definição de campo semântico para quem está aí iniciando, tentar pela primeira vez assistindo. Pode botar perguntas também, colocar suas perguntas aí, fazer seus comentários, que vai ser muito bacana. Nós vamos ver o item 4.1.3, os modos de campo semântico, e depois falar um pouquinho sobre o efeito rede. Tá? Eu mudei um pouquinho a estrutura para poder passar um conteúdo um pouquinho mais completo para vocês, que eu sei que tem muita gente que se interessa muito pelo tema do campo semântico. Né? Então, como definição, o que a gente pode dizer? O campo semântico é a comunicação base que a natureza, a vida, usa entre as suas individuações. Ou seja, quando a gente vai, por exemplo, no mundo animal, você não precisa, para que dois animais se compreendam, saibam do que está se passando com o outro em relação, por exemplo, o momento do cio, ou outros momentos importantes, a questão da alimentação, tudo aquilo que faz parte da esfera biológica, por exemplo, olhando para os animais, a gente percebe que eles se resolvem muito bem, eles sabem onde dormir, eles antecipam perigos. Então, a gente tem um monte de registros de capacidade desses seres, né, que são os animais, que a gente, de certa forma, considera até inferiores, né, mas que em outra psicologia eles não têm nada de inferiores, a gente entende eles realmente como seres inteligentes também, né, com uma capacidade, inclusive, completamente intacta, a gente poderia dizer, de percepção dessas passagens de campo semântico. Vocês devem lembrar, por exemplo, naquela época que teve o grande tsunami do Japão, que os animais, eles muito antes do tsunami chegarem, eles já sentem e procuram um lugar seguro, né? Também muitos experimentos com pombos, né? Os pombos utilizados na guerra para fazer comunicação, como é que eles sabem, né? Eles vão exatamente naquele ponto, né? E foram feitos muitos experimentos, pessoal. Aquele ponto, muitas vezes, se deslocava, um ponto dinâmico, colocaram esse ponto, né, que seria a casinha dos pombos correios, colocaram essa casinha num navio. O navio se deslocava, enquanto que um bote, quem fez esse experimento foi o Rupert Sheldrake, né, que é um inglês, é um cara sensacional, que tem a teoria, uma teoria equivalente, poderia dizer, do campo semântico, que ele chama de campos morfogenéticos, né, ou campos mórficos, né, e ele fez inúmeros experimentos para mostrar a realidade dessa passagem de informação sem deslocamento de energia. Então, eles pegavam, por exemplo, um pombo, né, uma caixinha de pombos fechada, lacrada, colocavam num bote, andava 1 hora, 2 horas, e o navio ia na direção oposta. Depois eles soltavam os pombos, e aí os pombos, né, faziam toda a viagem e iam até a casinha original deles, que já estava
sei lá, 60, 80 quilômetros adiante, né? Ou seja, eles faziam todo um percurso, o que demonstrou que não era uma questão de memória, por exemplo, de campo magnético, tudo isso caiu por terra, né? São teorias já ultrapassadas. Então, a gente sabe que é o campo de informação que nos une todas as individuações. Então, o professor batizou de campo semântico e ele fez uma série de descrições muito práticas, muito precisas aqui, para nos auxiliar a recuperar também essa capacidade que nós temos por natureza, mas perdemos por excessiva valorização daquilo que é a educação externa. Então, a nossa superficialidade também passa por isso, ou seja, a gente valoriza demais aquilo que é o aprendizado do escrito e vai deixando de lado as nossas faculdades, as nossas capacidades instintivas, né? E elas vão ficando depois extintas ou inconscientes, se vocês quiserem. Muito bem. O que é exatamente esse campo semântico? Ele transduz uma informação sem passar a energia. É como se aquela informação saltasse de um ponto, né, onde existe um certo quântico energético para um outro ponto onde existe um outro quântico energético. Isso, do ponto de vista físico, já foi demonstrado por meio de um experimento chamado de entrelaçamento quântico. Então, no nível subatômico e até num nível relativamente macroscópico, com cristais, esse fenômeno de passagem de informação sem deslocamento de energia já foi demonstrado. Tá? Então, com fótons, também com cristais, estruturas cristalinas, e a qualquer distância, ou seja, distância de milhares e milhares de quilômetros, com um recorde mundial aí, na faixa superior a 1.000 quilômetros, ou seja, realmente impressionante. E outra coisa, é instantâneo. Então, veja a capacidade, né, o poder da inteligência humana, o poder que tem a nossa mente, né, de estabelecer comunicação, ou seja, entrar em correlação com outras partes, digamos assim, do universo que nos dizem respeito e que nos tiram da indiferença. Então, por meio dessa passagem de informação, a gente consegue ler uma série de realidades que nos dizem respeito. Então, eu posso estar extremamente distante, por exemplo, da minha empresa, mas eu estou acompanhando todas as coisas que estão acontecendo. Se ao vivo, acordado, a minha consciência não se der conta, essa informação permanece em ressonância no meu corpo e à noite eu tenho sonhos que vão ter descargas emocionais, descargas de imagens, onde eu posso compreender também muitas coisas que se passam, seja na minha saúde, seja nos meus interesses econômicos, e assim sucessivamente, na minha vida afetiva, amorosa, e por aí vai. Então, é um transdutor de informação sem deslocamento de energia. Permite conhecer, em primeira atualidade, a dinâmica que uma determinada realidade está operando. Essa é uma outra definição técnica, né? Ou seja, o que lhe permite. A gente pode conhecer de modo, como eu disse, instantâneo, a qualquer distância, o que aquela energia, como aquela energia está configurada. Quando eu digo aquela energia, não precisa pensar em termos físicos, tá, gente? Pode ser um alimento, pode ser uma relação, pode ser uma empresa, pode ser uma dinâmica familiar, etc, etc, etc. Então, me permite conhecer diretamente, de modo imediato, portanto, a intuição é a forma de conhecimento imediato, né, que nós temos, uma situação que não seja de interesse. É claro que aquilo tem que nos dizer algum tipo de respeito, aquilo nos diz respeito, né? Não se trata simplesmente de dizer, bom, eu vou conhecer sobre uma galáxia distante, se lá tem alguma coisa, etc, etc. Esses são níveis muito elevados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais adiante. Essa informação ela pode ser percebida também como uma imagem, como uma fantasia, como uma variação organísmica, como uma emoção, ou seja, eu posso colher as variáveis do campo semântico em diversas etapas do percurso dessa informação. Ou seja, eu posso colher ela de maneira intelectiva, né? Ou seja, antes de qualquer fenômeno, antes de qualquer emoção, etc. Então, aqui é uma outra confusão que muita gente faz. Não, a intuição é uma emoção? Não. Normalmente, a gente se emociona com a imagem que a gente vê da intuição, porque a gente diz eureka, e depois da eureka vem a emoção. Mas a informação chega antes da emoção. Tá? Então, existe uma ligação, mas a emoção ela é vivida depois. A informação do campo semântico ela chega de modo imediato. Quando essa informação, então, é transmitida, ela chega ao receptor. Então, como toda comunicação, você tem um emissor e um receptor, né? E ela muda o receptor. Então, é um modo de conhecimento fantástico,
né? Porque eu conheço as realidades com base na variação que aquela realidade provoca dentro de mim. Então, é por meio das minhas variações, né, subjetivas, por isso a subjetividade que foi revisada, que se conhece, que é madura, ela consegue fazer a distinção daquilo que é próprio, daquilo que não é próprio, que é variação sofrida no impacto com as situações, né? Bom, como já é de se esperar, o mundo é cheio de situações que nos chegam. Nem todas as situações que nos chegam são idênticas, né, ao nosso modo de ser. O modo de ser, em ontopsicologia, nós chamamos de identidade, né? E a identidade de cada individuação é o seu em si ôntico, né? O seu núcleo do seu ser. Então, o modo de ser, o núcleo do seu ser, aquele em si ôntico. Nem tudo, então, no universo que me chega é homogêneo, é igual, né? Reforça aquele meu núcleo do meu ser, né? Reforça a minha identidade. Então, existe um campo semântico positivo, que é aquele homogêneo, igual, que reforça o núcleo do meu ser, reforça a minha identidade, o meu modo de ser. E tem também o campo semântico negativo, que seria uma informação, um impacto, uma realidade que é diferente, é distinta, é heterogênea, como duas ondas, né? Se aquela onda é igual a minha, ela vai somar e eu tenho uma onda aumentada. Se aquela onda é oposta, ela vai anular a minha onda. A minha informação é anulada no mar da informação se eu entro sistematicamente em relações que são destrutivas, que são heterogêneas, tá? Então, a minha informação ela vai se deteriorando. É óbvio que daqui a gente consegue, inclusive, inferir um pouco sobre a ideia de psicossomática que a gente tem em ontopsicologia, né? Quer dizer, se eu sistematicamente me exponho a situações, relações, ambientes, substâncias, etc., etc., que são heterogêneas ao meu modo de ser, a minha identidade ôntica, ou seja, o meu modo de ser. O meu modo de ser é aquele modo que organiza a minha energia, que depois a gente chama de matéria, né? Pesos, o meu peso são tantos quilos. Mas antes de falar que você pesa tantos quilos, você tem que lembrar que a matéria nada mais é que a energia. A energia é prioritária e a energia se organiza conforme uma informação. Então, é óbvio que toda individuação, do átomo ao planeta, ao ser humano, etc., precisa estar configurada de acordo com uma informação, né? A positividade ou negatividade desses encontros, né, elas se devem não ao emissor, mas ao efeito, se é funcional ou não funcional para quem recebe a informação. Então, eu posso estar passando, por exemplo, com uma bandeja de deliciosos canapés de salmão, por exemplo, né? Mas aquela pessoa tem alergia, tem algum problema com salmão. Só para dar um exemplo banal. Então, ora, as reações organísmicas daquele corpo na relação com aquele elemento não são boas, vão ser de repulsa. Vão ser os vetores, digamos assim, do campo semântico vão indicar, isso não é para mim, né? Não pega isso, né? E pode chegar na consciência, só que um eu não educado, né? Uma consciência não exata, o que é que ela pode dizer? Ah, mas lá em casa a gente sempre comia salmão é ótimo, eu vou lá e pego o salmão. Então, sistematicamente, eu estou me intoxicando, dando um exemplo, obviamente, eu adoro salmão, tá, gente? Mas aí eu vou estar me intoxicando, por quê? Porque eu não sei fazer a leitura em antecipação daquele impacto. O meu organismo já fez o registro e disse, não é bom. Ou até num outro exemplo, o salmão pode ser ótimo. Eu sempre como salmão e é ótimo. E eu amo salmão. Eu acredito que todo salmão é bom. E aí eu vou num restaurante e aquele dia o salmão não está bom. O meu organismo vivo faz a leitura imediata da informação. Isso não está bom, né? E eu deveria ter uma reação organísmica, eu deveria ouvir essa reação organísmica, ou a minha consciência, sendo límpida, ela vai dizer, não pega esse salmão, não está com a cara boa, é melhor não pegar. A gente tem essas expressões, né? Não está com a cara boa, não sei. A gente não sabe dizer exatamente o que é, mas não vou. Então, esse modo do campo semântico, que a gente vai ver um pouco mais adiante, seria o modo biológico. Então, são as reações de arco-reflexo, reações no plano biológico. Mas só para deixar claro, então, o campo semântico positivo e o negativo, né? O que determina a positividade ou negatividade não é a coisa mesma. Porque aquele salmão, mesmo estragado, pode ser positivo para algum tipo de fungo, para algum outro tipo de individuação que vai se sentir atraída. Mas, para mim, não. Então, o que determina a positividade e negatividade é o receptor. Tá?
que eu vou falar aqui para vocês, então? Vamos entrar já direto nos modos do campo semântico. O professor Meneghetti, ele classificou os modos de campo semântico, que são modos de como ele se fenomeniza, como ele aparece, né, para nós, na nossa experiência cotidiana, em três modos, né, ou três tipos, se vocês quiserem. Né? O primeiro é o biológico, e eu comecei a falar um pouquinho, né, biológico ou emocional. Ele refere-se a um tipo de reação biológica emotiva, como, no meu exemplo, a água na boca, ou uma reação de repulsa que eu posso ter em relação a uma situação que eu sequer experimentei ainda, nem cheguei próximo, mas eu já faço a leitura, né? Num contato, por exemplo, com um alimento, né, específico, um determinado frio na barriga, ou seja, são reações do organismo. O organismo vivo ele está sempre sendo informado do ambiente próximo, tá? Então, por isso, o campo semântico biológico, ele tipicamente, ele pode até acontecer a qualquer distância, né? Mas ele tipicamente está ligado no meu corpo a uma reação de arco-reflexo, ou seja, alguma coisa realmente que é biológica, emotiva. Então, eu não tinha aquela raiva, agora eu tenho aquela raiva, e assim sucessivamente, né? O módulo do campo semântico diz se a minha reação, por exemplo, vai ser de agressão ou vai ser de amor, né? Mas a proximidade está dada, né? E isso faz parte da esfera. Então, toda a fenomenologia agressiva ou também erótica também fazem parte do campo semântico biológico. Então, todo homem, toda mulher, de uma certa maturidade, sabe reconhecer determinadas informações de caráter erótico, por exemplo, que tem uma reação muito rápida, né? E, eventualmente, justamente, a novidade da informação pode justamente me denunciar que se trata de uma informação de origem externa. Então, eu estou aqui tranquilo, eu estou calmo, estou de boa, como a gente costuma dizer, né? Sei lá, vamos dar um exemplo plástico aqui. Imagina que o sujeito é um jovem, né? Está ali, voltando da faculdade, está lá no ponto de ônibus, né? E aí chega uma determinada criatura que ele diz, meu Deus do céu, né? Ave Maria. E seja porque ele considera muito bonita, porque ele considera repulsiva, não importa, tá? Isso é o juízo da cabeça dele. Agora, e o corpo dele? Como faz a leitura? O corpo dele vai dar um outro veredicto. E a depender do modo dessa reação, eu posso, inclusive, inferir se aquela situação seria positiva, portanto, homogênea, ou não. Então, exemplo, alguém pode ter uma atitude neurótica, por exemplo, em relação ao erotismo, né? Pode ter uma ideia obsessiva sobre o erotismo. Muitos homens ou muitas mulheres, às vezes, padecem desse problema, né? Tem uma ideia obsessiva, eu tenho que fazer sexo é fundamental, etc. O que, depois de uma certa maturidade, você vê, evidentemente, não é isso, né? Ou seja, o sexo positivo, ele tem o seu perfume de alma, né? Então, é uma coisa distinta, não é uma coisa animalesca, vamos colocar dessa forma. Mas você pode perceber, então, uma informação que te impacta, e te impacta de uma maneira muito estridente, muito histérica, né? Ou seja, de imediato. Por exemplo, no homem, ele tem uma ereção incontrolável, e que ele diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? Isso, tipicamente, vai denotar uma informação de campo semântico heterogênea, ou seja, ela chega de uma maneira extremamente violenta e abrupta. Ao contrário, uma informação de campo semântico positivo, homogêneo, uma relação, uma situação que é para mim, ela vem dentro de uma ordem, como a fome. A fome, ela chega e vem chegando aos poucos, não é de repente, bum, chega uma informação, estou morrendo de fome. Não, a gente vem sentindo, vai desconfiando, não dá muita trela, não dá ouvido, ela vai aumentando, até que chega um momento que ela passa de um limiar de tolerância, e eu digo, cara, eu realmente preciso levantar e tomar alguma providência, né? Mas isso indica que é meu, aquela situação é minha. Aquela situação não é uma situação externa que chegou simplesmente num impacto violento com o meu organismo vivo. Bom, o segundo modo do campo semântico, o segundo modo como a gente pesca, que a gente está sob uma relação, um efeito de uma informação que nos impactou, é o chamado campo semântico psicológico ou informativo. Ou seja, ele atua no plano da consciência ou da vontade. Então, eu não tinha aquele pensamento e agora tenho. Né? Do nada, encontrei essa pessoa e, pum, me veio um determinado tipo de ideia, um determinado tipo de pensamento. Ou também uma vontade, que pode ser uma vontade de fazer uma determinada coisa que
não estava absolutamente no meu radar, mas que aquela pessoa se aproximou e mudou totalmente a minha dinâmica interna, produzindo, então, um momento psicológico distinto, né? Que eu preciso saber, então, me questionar. Primeiro, é meu ou não é meu? Segundo, é para mim ou não é para mim? É para mim significa é positivo, não é para mim significa é negativo, ou é heterogêneo, né? É meu significa que sou eu que estou emanando essa informação em primeira pessoa, ou seja, sou eu que iniciei isso, eu que tenho essa vontade, e não é meu significa veio do outro, ou seja, uma informação do impacto que nasce do outro, inicia com o outro e me modifica, como eu falei. Ou seja, a melhor forma, a mais exata forma do conhecimento que o homem é capaz, que o ser humano é capaz, é justamente ler a realidade a partir das variações que a realidade causa subjetivamente, né, dentro dele, em todo o meu quântico energético. Né? Um exemplo, deixa eu ver se eu dou algum exemplo. Bom, eu já dei alguns exemplos do campo semântico psicológico ou informativo. Se vocês não entenderam, coloca aí nas perguntas que a gente esmiuça mais. Terceiro tipo, o modo como aparece o campo semântico, é o campo semântico intelectivo. Esse é mais difícil de entender. Tá? É uma capacidade de conhecimento que funciona, opera a qualquer distância de espaço e de tempo. Transcende as dimensões de espaço e tempo. Atenção, tenha calma que muitos de vocês já tiveram experiências de campo semântico intelectivo, de certeza. Tá? Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender. Obtém-se um conhecimento que ele é como se nós entrássemos em uníssono com o universo. Ou seja, a gente sabe que tudo é unido, né? Todas as estruturas, todas as individuações, a energia, o universo é um grande bloco energético, por assim dizer. Então, nós estamos no mar e somos um pedacinho do mar. Né? Nós não somos destacados do mar. Se o mar representa o universo energético que existe. Né? Então, por vezes, isso pode se manifestar como uma informação premonitória, pode se manifestar como uma intuição, uma leitura de alguma realidade que está por acontecer, né? Alguma situação que, por vezes, o sujeito não sabe explicar, ele pode até atribuir a fé. Eu acho que foi uma mensagem divina. Enfim, na verdade, nada mais é do que o mover-se da energia que já está acontecendo. Ou seja, não é uma informação divina que aqueles animais subiram no morro para evitar um tsunami que acabou de acontecer, um terremoto não sei aonde. Né? Ou seja, na verdade, é uma leitura tranquila da movimentação da energia. Né? Mas eu tenho um exemplo que eu gosto muito, para quem gosta de viajar, quando a gente vai para aqueles lugares antigos, né? Templos, às vezes igrejas e tudo mais, e tu entra naquele lugar e você sente, às vezes, uma abertura, né? Uma situação interna que o organismo se abre, como se aquele lugar fosse, nossa, esse lugar é incrível, né? O meu organismo entra numa espécie de euforia, de festa, e outros lugares que a gente sente um aperto, um sufoco, uma dor, como se ali naquele lugar estivesse inscrita uma informação de muita dor. Né? Por exemplo, algumas igrejas têm muita informação de dor. Né? Então, você está lá viajando, culturalmente, tudo ótimo. Né? Você entrou naquela igreja, nossa, que linda essa igreja. Mas dentro você sente uma coisa que comprime, que faz mal, e você diz, bom, isso é heterogêneo, é um campo semântico negativo. Né? Ou seja, eu não me sinto, definitivamente, no plano organísmico, a minha reação é de oposição a algo que está ali. Como a consciência ela é rasa, é superficial, a gente não entende o que é exatamente essa informação. Se a gente tivesse a leitura exata do campo semântico, imagine vocês iam acessar imagens. Isso é simples, tá, gente, de fazer. Acho que na outra live eu falei um pouco sobre isso, né? Você tem que entrar numa posição de aparente relaxamento, aparente destaque. Ou seja, eu não quero predominar no ambiente, eu não quero... né? Ou seja, é um momento de parasimpático, um momento de relaxamento, abertura. Nesse momento eu consigo fazer essa leitura e é mais fácil de individuar as imagens que podem, inclusive, me levar, por que não, né? Essa imagogia, essa produção espontânea de imagens podem me levar a um entendimento do que se passou ali naquele lugar. Nossa, aqui teve muito sofrimento. O que aconteceu aqui? Eu vi tal coisa. Né? E aí, alguém que conhece a história vai confirmar para você, vai dizer, realmente, aqui aconteceu tal e tal e tal fato. Né? Os animais também, por incrível que pareça,
também têm essa capacidade, mas eles são mais reativos. Então, por exemplo, você está andando a cavalo, você passar num determinado lugar onde aconteceram determinados tipos de fatos, o cavalo ele fica agitado, ele evita, ele não quer ficar ali. Então, ele tem uma reação. Então, por mais que ele não saiba, do ponto de vista humano, quando a gente diz saber, a gente diz eu sou capaz de verbalizar, eu sou capaz de comunicar. Então, o cavalo ele não faz isso, mas ele reage. E ele é exato, ele vai direto ao ponto. Cara, aqui tem uma coisa ruim, eu não quero entrar aqui. Eu evito, né? Ele destrava e não tem Cristo que vai fazer ele entrar ali, digamos, naquele pedaço de território. Bom, aqui eu passei, então, nos 3 modos, que são essencialmente modos de ressonância da informação do campo semântico. Ou seja, onde é que o impacto ressoa? Onde é que ele se revela? Ele pode se revelar, então, no plano biológico emocional, no plano psicológico informativo, consciência e vontade, ou no plano intelectivo, ou seja, a informação pura. É uma informação que vai transcender espaço e tempo. Bom, se você aí já teve experiência de campo semântico intelectivo, uma experiência à distância, um evento premonitório, uma situação assim, deixa teu comentário, que vai ser muito bacana a gente poder, justamente aqui, como tem bastante gente assistindo. Mas há muitas pesquisas, tá, gente, que mostram que não precisa ser um super psi, né, treinado em faculdades psi para ter esse tipo de evento. É mais frequente, mais comum do que a gente imagina. Tá? Muito mais da metade, digamos assim, da população humana vive cotidianamente esse tipo de experiência. Um exemplo banal também, né? Você lembra de alguém, o telefone toca aquela pessoa, ou chega uma mensagem no WhatsApp daquela pessoa, né? Ou seja, você antecipou a situação que estava acontecendo. E eu não estou falando aqui que você está olhando e você viu que o cara está digitando, né? Estou falando de fato, o telefone pode estar distante de você, você lembra de alguém, e aí, pum, toca a campainha, chega uma mensagem, ou seja, aquela informação chegou antes. Há muitos experimentos com animais também sobre isso, onde os donos, o Rupert Sheldrake, que é mestre desses experimentos, ele fez um fantástico com cachorros, né? Então, ele pegava o dono do cachorro, saía para passear com o dono do cachorro, e aí tinha uma câmera filmando o cachorro e outra câmera filmando em casa, a porta da casa, e uma outra câmera filmando ele conversando com uma pessoa. Muito bem. Lá pelas tantas, num horário completamente aleatório, portanto, diferente do horário que aquela pessoa tipicamente voltaria para casa, ele fala, vamos para casa então? Vamos. Então, quando levanta, é uma coisa louca, as 2 câmeras sincronizadas no tempo, o cachorro levanta as orelhas, vai andando até a porta da casa e espera 20, 30 minutos o dono chegar, né? Então, fica evidente que o cachorro ele não tem aquilo que a gente chama de racionalidade, do modo como nós denominamos, mas é óbvio que o cachorro tem essa leitura, os animais têm essa leitura, só que eles são mais reativos, né? Ou seja, eles ficam no plano praticamente de um campo semântico biológico emocional. A ressonância deles é nesse nível, né? Tipicamente é nesse nível. Arco reflexo, reajo, meu dono está chegando, e vou para a porta de casa e fico esperando. São muito queridos, né? Realmente são fantásticos. Como eu disse, já falei um pouco antes, né? Em toda comunicação a gente tem que ter um emissor e um destinatário. A minha primeira formação não foi psicologia, né? Minha primeira formação foi engenharia elétrica, então eu me apaixonei pela ideia dos campos semânticos, logo de cara, quando eu conheci a teoria. E o campo semântico também pode passar por terceiros. Então, eu tenho um emissor e um destinatário, mas eu posso ter um ou mais intermediários. E esses intermediários também podem passar a informação, ela pode ser passada por telefone, pode ser passada por carta, por objetos. Então, um objeto, às vezes, emana uma informação fortíssima, muito mais forte, às vezes, sei lá, uma obra de arte, um objeto que carrega uma informação tensa, pesada, aquela coisa meio que tem, o organismo reage, mas é só um objeto, Érico. São só átomos. Como é possível? É possível porque a energia pode carregar a informação. Ela carrega a informação. E eu posso ser o leitor daquela situação. Quem nunca teve a experiência de ver um determinado objeto, poderia ser teoricamente um objeto neutro, sei lá, uma pedra, e você tem uma reação estranha, fala, nossa, isso aqui tem uma informação ruim, é uma coisa ruim aqui, não sei o que é. Né? Muitos experimentos também, né? Os experimentos do japonês com a água, né? Que o cara fica orando para um jarro d'água e no outro jarro d'água eles ficam xingando, né? E a água que é xingada, ela apodrece, e a água que o pessoal está orando, meditando, ela forma cristais. Né? Então, com isso, a gente entende que
existe uma capacidade também de atuação à distância, né, desse campo de informação que é vivido pelo receptor, que é modificado de acordo com uma característica daquela informação. Uma pergunta que sempre todo mundo faz, mas, cara, como é que neutraliza isso, pelo amor de Deus? Primeira coisa, não tem como fugir, tá? Não existe como fugir, você não vai sair fugindo por aí. Então, primeira coisa, você tem que, de preferência, fazer um processo de autenticação para começar a ter uma consciência mais acordada com relação a essa realidade. Você vai parar de ver coincidência, onde, na verdade, tem causalidade, onde tem fatos acontecendo, né? Para neutralizar um campo semântico, por exemplo, que você sente que é uma informação não positiva, heterogênea, né, você tem que se destacar psicologicamente do emissor daquela informação. Ou seja, é suficiente indiferença, uma espécie de relação diplomática. Sim, claro, claro, obrigado, vou verificar, né? Mas dentro você mantém a sua ressalva com relação àquela situação que você diz, olha, eu não sei o que é, mas essa situação aqui hoje não está adequada. Amanhã pode ser tudo diferente, né? Mas é importante, então, ter essa consciência acordada. Bom, vamos ver se dá tempo. Agora são 9 horas já, acho que vai dar tempo. Vamos fazer as configurações do campo semântico, tá? Que é a segunda parte aqui, o item 4.1.4. Na verdade, o professor se delonga mais aqui para falar do efeito rede. Eu acredito que seria importante para vocês também entender as modalidades mais óbvias. A partir do momento que eu tenho um emissor e um receptor, a forma mais óbvia de campo semântico, e a gente pode dizer que seria a configuração, tá? Então, nós estamos vendo aqui as configurações agora do campo semântico. Elas podem acontecer diretamente, ou seja, um emissor e um receptor, de modo direto. Então, uma informação é inseminada, né, do emissor no receptor, cuja energia varia de acordo com aquela forma, e ele pode conscientizar ou não conscientizar. Tá? Então, esse é o chamado campo semântico direto. Bom, depois existe uma outra configuração, que é o campo semântico em terceiro, ou mediado, né? Ou seja, existe uma pessoa no meio, né, que transmite a informação. Tá? Então, você tem o emissor, o receptor mediador e o executor. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa pode estar brigada com você, por exemplo, não está falando com você, mas ela fala com uma outra. E essa outra pessoa te encontra. Mesmo que essa pessoa que te encontre saiba, por exemplo, que vocês dois estão brigados e não se falam, ela está carregando uma informação que pode ser uma lamentação, pode ser uma raiva, pode ser um ressentimento, etc, etc. Então, ele vai estar carregando aquela informação que lhe foi inseminada pelo emissor. Então, nesse momento, o receptor mediador, ele mesmo não é o destinatário final daquela informação. O destinatário final da informação é você, que está brigado com esse primeiro, certo? Então, quando ele te encontrar, mesmo que ele não fale nada do sujeito A, ele vai estar transmitindo para você aquela informação que vai variar a tua emoção. Então, eventualmente, você pode sentir um desconforto, você pode sentir uma irritação com essa pessoa. O tema do sujeito A pode surgir espontaneamente e você não sabe por quê. Coincidências, né? Ou seja, o seu organismo vivo, trabalhando, recebendo aquela informação e se revelando, ainda que de maneira fragmentada, né? Ou seja, não inteira, não completa. Se você tivesse a leitura do campo semântico intacta, ou seja, uma consciência originária, tranquila, você veria claramente as conexões. Você veria o emissor e falando, e disse, olha, eu realmente, de fato, não estou bem com fulano, etc, etc. Ou seja, o cara, tá, mas eu não estou falando do fulano. Então, tudo bem, eu sei, você teve com fulano, assim, assim, assado. Ou seja, é possível ver, inclusive, a situação. Parece uma coisa parapsi, né? A gente fica, é possível mesmo? Sim. E a gente faz isso cotidianamente. Só que a gente joga fora essa informação, porque a gente fica muito nos 5 sentidos. Ou ainda pior, né? A gente fica só na visão e audição. A gente só ouve e vê o outro contando, e a gente perde, ignora por hábito, gente. Então, trata-se de, do mesmo modo que a gente se esforça para se concentrar usando visão e audição, que a gente também se esforce para recuperar a consciência organística, essa consciência total,
de impacto energético com o outro, né? Que ela traz todas essas informações que são muito, muito ricas, né? Que a gente não deveria perder o nosso direito natural, né? A gente tem direito natural a essas informações. Bom, a terceira configuração é chamada efeito trigger. Vocês devem lembrar que eu falei agora há pouco que o campo semântico ele pode funcionar, eu posso ler uma informação, por exemplo, que está inscrita no local, etc., né, e passa para mim e me varia a distância de tempo, por exemplo. Né? O efeito trigger ele vai nessa linha, mas ele ocorre entre viventes, vamos colocar dessa forma. Então, vamos trazer um exemplo. É como uma doença que fica incubada por um período e só depois de um tempo ela é revelada. Funciona do mesmo modo, ou seja, aquela informação ela é inseminada, eu no momento não tenho nenhum tipo de reação, eventualmente porque eu não tenho ainda os meios para atuar aquela informação. Então, exemplo, eu sou ainda uma criança e eu não tenho condição ainda de dirigir, mas a minha avó morre de medo que eu dirija, porque eu posso sofrer um grave acidente, porque, sei lá, o meu avô morreu num acidente de carro. Né? Então, mesmo que ela não verbalize, ela me insemina o medo de dirigir e o medo de que eu realmente venha me machucar dirigindo o carro. Aquela criança não tem idade para dirigir, não sabe que o vovô morreu num acidente de carro, só sabe que o vovô não está ali, e ela cresce. E se a ligação dela com aquela avó for muito intensa, essa informação vai tá muito forte naquela pessoa. E ela, eventualmente, vai, de fato, terminar executando aquela informação. Tá? Então, esse é o efeito trigger. E a última configuração, que é justamente aquela que o professor se aprofunda bastante, é incrível, porque é um livro da década de 70, ali, final da década de 70, início dos anos 80, e o professor já está falando de internet, de coisas para tentar explicar o que acontece na nossa experiência cotidiana, né? Então, ele fala que também existe a possibilidade de que essa informação seja inseminada em grandes grupos, né? Ou pequenos grupos que sejam, seja um núcleo familiar, um grupo de trabalho, uma empresa, torcedores, né? Grupos de torcedores, amigos, partidos políticos, né? Grupos religiosos, etc. Ou seja, uma informação que é inseminada num grupo, mas que é executada parcialmente, ou seja, cada membro, cada parte dessa internet, cada um de nós funcionaria como um ponto dessa internet, de modo inconsciente, termina executando uma parte desse programa. Né? O campo semântico de efeito rede ele é sempre negativo, porque o sujeito ele atua sempre de modo inconsciente, o sujeito não sabe, e ele faz uma parte, tipicamente, num jogo de execução que é contrário aos meus interesses, vamos dizer assim. Né? Ou seja, eu perco a minha funcionalidade, esqueço as minhas coisas, por exemplo, para viver as coisas daquele grupo. Eu não vou nem trazer à baila o tema político recente, né? Porque realmente ele tomou dimensões violentas, agressivas e muito amplas, muito amplificadas. Não preciso dizer o quanto que nós fomos massageados por informações que inseminavam essas relações de ódio de um lado e de outro. Tanto faz de que lado você estava, você foi inseminado, contaminado com informações que se difundiram num efeito e, obviamente, muitas pessoas perderam o seu dia a dia, né? Perderam o seu compasso, perderam o interesse por determinadas coisas que lhe seriam muito mais importantes para seguir cumprindo um papelzinho, né? Uma pequena parte daquele teatro previsto por aquela informação inicial que é inseminada. Tá? Então, aqui a gente teria, então, essa última configuração, que é o campo semântico de efeito rede. Deixa eu ver se tem algum trecho aqui bacana para a gente ler. O sonho revela a programação em ação. Indica a desgraça que está para acontecer. Aqui ele está falando do efeito rede, tá? Com efeitos visíveis que se preparam no intervalo de alguns meses, dias ou anos, para depois explodir no final, no momento em que não se pode mais fazer nada.
né? Os videntes e os cartomantes, que predizem o futuro, muitas vezes, na realidade, estão fazendo a leitura inconsciente de uma semântica programada em multiplicidade, ou seja, em múltiplas pessoas, como efeito do monitor de flexão. Então, aqui é uma coisa muito importante, tá? Que ele traz que o efeito rede, ele é sempre um efeito da ação do monitor de flexão, que se coligam em rede. Muito bem. Aí ele segue aqui, ó. Consequentemente, pode acontecer o caso de uma pessoa com um problema individual que, na realidade, encontra-se sob programação de um coletivo. Então, assim, é extremamente interessante. Eu quis, basicamente, hoje abrir aqui com vocês o tema, tá, do campo semântico, dar uma passada rápida nessa segunda parte. Convido todos vocês aí para a próxima live com a Natália Perim, que vai ser sobre sonho, vai ser o item 4.2, oniromancia, tá? Então vai ser feito todo um resumo teórico sobre o sonho e também aí os tipos de sonhos, né, que nós temos. E também um outro tema que muitas vezes é perguntado, né, muita gente pergunta, e está no livro do Projeto Homem, que são sobre sonhos alienígenas, os sonhos de incubação, enfim. São um certo tipo de sonho bem estranho e que algumas pessoas relatam na literatura, tanto psicológica quanto também, enfim, no cotidiano. Tá? Então, fica aqui o meu convite para todos. Vai ser um prazer estar com vocês semana que vem. E, de novo, final de ano, do dia 27 ao dia 31, lá no Recanto Maestro, a hora a gente vai estar organizando lá no Círculo de Pedras, no nosso espaço, uma série de atividades. A gente vai fazer estudo dirigido e muita atividade prática, que é o que a gente gosta de fazer, né? Então, quem estiver se programando vai passar o final de ano lá no Rio Grande do Sul, lá no Recanto, será muito bem-vindo. Procure maiores informações aí nos nossos contatos, pode mandar mensagem para a gente também, diz, estou interessado, como é que funciona. É bem em conta, né? As atividades da Ordem são muito acessíveis e vai ser um prazer encontrá-los por lá. Tá bom, gente? Obrigado, de coração aí, gratidão a todos pela presença e até semana que vem. Tá joia? Até lá.